Melodia, a rádio que ama o povo de Deus. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia. Voltamos aqui para o nosso debate, quinta-feira, 12 de junho. O debate volta trazendo um tema importante a ser discutido à luz da Bíblia. Obrigado você que sintoniza a nossa emissora. Estamos ao vivo no Facebook também, além do nosso aplicativo para você baixar aí no site da Melodia, melodiaconquista.com.br. Na manhã desta quinta-feira, estou recebendo o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, colegas aqui da mesa. É um prazer estar com vocês para mais esse debate. Conosco também o pastor Moisés Santos, Assembleia de Deus Escritura Viva. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, pastor Manuel, pastor Orlando. Que Deus venha abençoar aí para nós estar nesse debate, segunda vez, né? Amém. E vamos... É coisa... Assim, é forte, mas Deus está... Já foi batizado, né? Já foi batizado. Já foi batizado. Amém. Conosco também o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Manuel, pastor Moisés. Prazer conhecê-lo aqui. Ouvintes da Melodia. Será um dia muito especial essa manhã de quinta. Meu sonho é ter um grave desse, viu? Basta gripar, né? E eu acho que tem a ver também, viu? Eu acho que a gripe ajudou o negócio ficar mais grave aqui, Aliás, né? eu fico com essa voz aí uma vez por ano. Aí eu aproveito e gravo logo um bocado de vinheta, um bocado de coisa. Né? Muito bem. Vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Moisés que apresente este momento ao Senhor. Amém. Senhor, graças te damos por mais um dia na tua presença. Queremos te apresentar esse debate em suas mãos. Queremos pedir ao Senhor que venha assim estar iluminando nossas vidas, nossa mente, nosso coração, para que tudo que nós falarmos, tudo que dissermos, seja da sua vontade, do teu querer. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum, abrindo aspas. Durante o período em que estava desempregada, fiz um voto ao Senhor. Se Ele me abençoasse com um emprego, entregaria meu primeiro salário inteiro na igreja. Fui abençoada, mas acabei não cumprindo o voto. Hoje perdi o emprego e acho que foi por causa da minha infidelidade. Fecha aspas. O que acontece com quem faz votos a Deus e não cumpre? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso, pastor Orlando? Essa questão de fazer votos a Deus e não cumprir, como é que é?
Fala assim, a Bíblia tem várias passagens bíblicas que falam dessa espontaneidade, dessa forma livre que nós podemos fazer votos, né? No entanto, fala também que devemos cumprir ou guardá-lo, né? Eu tenho uma passagem aqui, Deuteronômio 23, do 21 a 23, diz assim: ensina que o que se promete a Deus deve ser cumprido, pois o voto foi feito livremente e é uma obrigação guardá-lo. Em outra passagem, aqui no Pentateuco também, em Números 32, diz assim: determina que quando alguém fizer um voto ou juramento a Deus, não pode quebrar sua palavra, devendo cumprir tudo o que disse. É algo voluntário, algo espontâneo, pastor Gileus, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma ambiguidade aqui nesse entendimento, né? Não nessa interpretação desses versículos, mas no entendimento do voto e da fidelidade de Deus. Porque nós acreditamos que Deus, ele é fiel independente da nossa condição, da nossa posição diante dele. Ele não muda, porque um dos atributos dele é a sua fidelidade, a sua imutabilidade, né? Deus não muda. Então, existe essa ambiguidade do ponto de vista não da interpretação bíblica, mas do caso comum de hoje. Ela fala que ela fez o voto, mas ela quebrou. Em outro momento ela fala que acha que foi por causa da infidelidade dela que ela perdeu o emprego. Então aí a gente vê uma situação com duas nuances aí bíblicas para a gente abordar. Uma sobre o propósito do voto e outro sobre a fidelidade de Deus para conosco, mesmo quando nós formos infiéis ou não fazermos a sua vontade, né? Então eu acredito que é um debate interessante para hoje. No entanto, quero começar colocando sobre o propósito do voto, que é uma obrigação guardá-la, assim diz a palavra de Deus, né? E é algo livre também, ninguém é obrigado a fazer voto a Deus. Você sentiu de fazer, então é importante que cumpra com o seu voto. Muito bem. Pastor Moisés, e aí? Se a pessoa fez um voto a Deus e não cumpriu, o que pode acontecer, pastor? Pastor, sim, porque nós entendemos que o voto não é uma obrigação, não tem nada na Bíblia e também não é uma lei que Deus determinou que nós façamos, né? Não tem nada escrito assim que você tem que fazer um voto. Porém, é algo que é espontâneo, igual o pastor já falou. Durante toda a Escritura nós podemos ver que profetas, homens de Deus, reis também faziam um propósito com Deus. E o bom quando nós fazemos um propósito é nós cumprirmos. Né? Agora, se nós não conseguimos cumprir, eu creio que Deus assim, não vem intervir ou vem fazer algo contra a nossa vida dessa forma, não. Mas, quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele é misericordioso para perdoar, né? Então, como ouvinte mesmo aí, às vezes a gente, tem pessoas que fazem um propósito com Deus que às vezes não consegue cumprir. É algo que é impossível ela cumprir devido às nossas condições humanas, né? Que nós não temos controle sobre a nossa vida. Então, assim, eu tenho uma passagem em Juízes, que eu olhei aqui, um propósito que Jefté fez. Ele falou, deixa eu ver se eu boto aqui, 11:30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente dardes ao filho de Amon da minha mão o que quer, saindo da porta da minha casa, de sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será dado ao Senhor e o oferecerei em holocausto. Então esse aqui foi um sacrifício que ele fez, um compromisso que ele fez com Deus, um voto que ele fez. É um voto assim, vou colocar assim, um voto de tolo, né? Porque a vitória já estava em suas mãos, né? Ele já tinha a vitória praticamente em suas mãos, mas ele queria ainda provar mais ainda com Deus, né? Então ele fez esse voto aí impensadamente na hora da luta, da guerra, da batalha contra os amonitas. E quando ele chega em sua casa, quem veio de encontro a ele? A sua filha, né? Então, na hora ali, ele se arrependeu e ele teve que cumprir o voto, né? Na Bíblia não fala se ele
que realmente cumpriu, mas dá a entender que ele sacrificou, porque Deus, ele não... É interessante desse texto aqui é a questão do sacrifício humano para Deus. Sim. Pois é. Fazer um voto para sacrificar alguém para Deus é um negócio esquisito, né? Mas aconteceu, né? Na Bíblia, e eu creio que, assim, às vezes a gente tem que pensar no que nós vamos fazer e falar para Deus, né? Porque Antes de fazer o voto, antes de fazer o voto, né? é Ser bem consciente. porque Deus, ele se agrada quando nós cumprimos um voto que a gente faz a ele. Ele se agrada. A ouvinte aí fez um voto ao Senhor, um voto que ela prometeu entregar o seu primeiro salário, né? E não é uma coisa tão complicada assim, né? Mas o que nós temos que entender também? Que o nosso salário não é só nosso, né? É nosso e da nossa família, às vezes tem outra pessoa. Então seria um voto que não seria tão interessante de fazer ao Senhor, né? A gente pode até pensar uma coisa melhor, mas, né? E não prejudica outras não prejudica pessoas, né? outras pessoas também. Eu penso Verdade. dessa forma. E Jefté foi longe até. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais pra Muito frente. bem. Pastor Manuel, ao que me consta, né, diferente das igrejas pentecostais, eu não vejo, e neopentecostais, eu não vejo a Igreja Batista ensinar o voto, praticar o voto nas chamadas campanhas, porque a igreja tem um outro entendimento em relação a isso. Como é que é? Não, parte-se do pressuposto de que isso é uma questão individual, da pessoa com Deus, né? O ensino bíblico vai mostrar que, como já foi enfatizado aqui, né? Pastor Orlando, Pastor Moisés já tocaram nesse ponto, é algo espontâneo, né? É individual. A gente não, ao meu ver, a gente não caberia a nós, como liderança, ficar incentivando os irmãos a fazerem votos, né? A gente apresenta o ensino bíblico. Agora, se o irmão decide fazer o voto, aí é com ele, é entre ele e Deus. Mas na Bíblia o voto, no caso, então, não é normativo. Não é normativo. Não. Se você não fizer voto, não significa que você esteja pecando, que você tenha um problema com Deus. Não. Não deixará de ser abençoado também? Não. Se nós dependêssemos dos nossos votos para recebermos bênçãos de Deus, nós estaríamos numa situação difícil. Exatamente. Né? Complicada. Deus abençoa independentemente do voto. Assim, eu vejo o voto como uma questão de compromisso seu com Deus, de respeito, não é uma coisa séria, não é uma brincadeira que você está fazendo com Deus. Né? O fato de você ter que cumpri-lo é aquele simbolismo de que você está demonstrando o respeito e o temor que você tem a Deus. Exatamente. Né? Você está fazendo um voto a Deus, não é qualquer pessoa. Então você tem a obrigação de cumpri-lo. Né? Então não há de nossa parte incentivo a isso, porque a Bíblia não incentiva, pelo contrário, a Bíblia chama a atenção. Cuidado, né? Pense bem quando for fazer o voto. Uma vez feito, a sua obrigação é cumpri-lo. Não é? Então não há um incentivo ao chamamento, a atenção, do fato de que se você fizer, você tem que cumprir. Não é? Então não vejo na Bíblia o ensino de ficar incentivando. Não é? É uma coisa sua com Deus, espontânea, do indivíduo com seu Deus. Muito bem. Eu acho muito perigoso essa questão do voto, pastor Orlando, pelo seguinte sentido. Primeiro que eu não sei se eu vou estar vivo, né, para cumprir tal coisa. Então eu vou prometer um negócio para amanhã, para a posteridade, eu nem sei se eu vou estar bem, se eu vou estar vivo para cumprir isso. E depois que, assim, quando a gente fala assim em relação a Deus, a gente pode garantir que Deus estará vivo, Deus será fiel, Deus... Agora, quanto a nós, a nossa fragilidade, por exemplo, a pessoa ela diz que se receber uma bênção, cumprirá um voto, promete alguma coisa a Deus, aí no meio do caminho ela recebe aquilo e é tomada por uma ganância, e aí ela não devolve, não cumpre. O voto que se faz hoje é muito baseado no de Jacó, né? Sim.
se o senhor fizer isso, e fizer aquilo, então eu te darei o dízimo, enfim. Aí eu coloco aí a fragilidade humana, né, a limitação humana, é um risco, me parece, alto. Sim, muito alto. Até porque eu vejo o voto, ele como parte do nosso processo de caminhada cristã, de maturidade e de santificação, né? Então, assim, quando a gente começa a desenvolver, como o pastor Manuel falou muito bem, a interpretar, a conhecer a palavra, nós começamos a ter entendimento sobre aquilo que nós devemos fazer e aquilo que é bom para nós. E a racionalidade do voto, eu acho que deve ser participante de todos os votos que nós venhamos a fazer, né? E temos a racionalidade sobre aquilo que nós podemos cumprir. É como antigamente, né? Hoje a gente já não tem mais essa forma comum de crédito, mas o cheque, quando a gente emitia cheques, né? As pessoas falavam do cheque borrachudo, do cheque sem fundo e tal, né? O cheque nada mais é do que um compromisso que você vai pagar. Ali não tem dinheiro nenhum. Inclusive não existe cheque pré-datado, né? A gente falava, cheque pré-datado para 90 dias. Se você chegar no banco com um cheque para 90 dias e tiver dinheiro no caixa, o caixa paga. Quem faz pré-datado é o comerciante, é quem recebeu. Ou seja, você faz uma promessa que você vai cumprir com aquele valor com 90 dias. Na sua racionalidade, na sua capacidade, no seu entendimento de provimento para aquele cheque que você vai cumprir. Então, assim como a gente com as coisas terrenas temos tido esse labor, esse entendimento, esse compromisso de honrar, com as de Deus mais ainda. Por isso que eu disse anteriormente que faz parte do entendimento bíblico do processo de santificação. Eu preciso entender que isso tem a ver com a minha responsabilidade, com o meu testemunho, diante de homens, diante de Deus principalmente. Por mais que homens não venham saber do voto, né? Mas hoje existe também aquela parte, pastor Gileus, dos votos explícitos, né? Aí tem raspa a cabeça, pano de saco, né? Vestir de pano de saco, enfim, determinada situação que se torna explícito quando você entende que aquela pessoa fez algum voto. Para estar daquela forma, ela fez algum voto a Deus, né? E aí tem a responsabilidade diante dos homens também, que não é só diante de Deus, né? Então, é um ato racional que vai ter um entendimento espiritual. Então, eu vejo, assim, algo muito sério que a gente deve ter cuidado sobre falar sobre isso, sobre implantar isso como regra em qualquer que seja a denominação religiosa, porque existem sim líderes que implantam isso como uma liturgia da caminhada cristã ali, não do culto, mas da caminhada cristã, como parte da caminhada, assim como o jejum, o voto também, enfim, né, o dízimo, a oferta, a ceia, e eu acho que é uma coisa bem espontânea, voluntária e individual. Muito bem. Ô, pastor Moisés, mas e aí? No caso, a pessoa não cumpriu o voto, o que acontece? Vem alguma maldição? Esse alerta da Bíblia, o que isso quer dizer? A pessoa pode sofrer alguma coisa por não ter cumprido o voto? Como é que é? Gilson, não, eu creio que não. Assim, quer ver que em Eclesiastes capítulo 5 fala assim, ó, melhor é que votes, melhor é que não votes do que votes e não cumprir. Então aqui, mas assim, acarretar assim, problemas para a pessoa, assim, pode acarretar problemas para a pessoa. Ela pode, porque quando você faz um voto com Deus, Deus espera que você cumpra com esse voto. Então é a questão de fidelidade com Deus também. Então no momento que você deixa de ser fiel com Deus, você também não pode também querer que Deus seja fiel contigo, né? Então, são coisas assim que a gente tem que entender. Mas, vou voltar até para o ouvinte comum aí, que mandou uma mensagem. Ela fez um voto com Deus e ela disse que o primeiro salário dela, ela entregaria a Deus. E aí depois ela fala, depois eu perdi o emprego. Aí eu imagino que seja por conta disso que eu perdi o emprego. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Aí depende do que ela estava, do contexto dela com Deus, né? Mas no momento em que ela pede perdão a Deus, ele
Deus é misericordioso. Sim, sim. Ele é misericordioso. Ele perdoa. E por isso que a palavra de Deus fala que é muito importante você... É melhor que você não vote. Mas se você votou, cumpra. Pede perdão a Deus ali e vai e cumpra o seu voto. Até porque, pastor Moisés, o senhor falando aí, pode ser que ela não perdeu por causa disso, o emprego, né? Exatamente. E isso pode ser também um traço de uma deficiência no caráter. Exatamente. Né? Do jeito que ela não conseguiu cumprir com Deus, às vezes ela não cumpriu o horário com o patrão, ela pode não cumprir uma certa atividade que foi lhe passada, né? Exatamente. Então, assim, são traços que nos faz entender que pode ter desvios em outras áreas de relações humanas também, não só na relação espiritual com Deus, mas na relação humana para com o próximo. Com certeza, porque assim, muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida, muitas vezes é por conta das nossas próprias atitudes, né? Das atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a relação que nós temos com as pessoas, a relação que nós temos com aquele que a gente está fechando negócio, que a gente está trabalhando com aquela pessoa. Então, assim, depende muito também do relacionamento nós com as pessoas também, né? Mas Deus, ele pela sua misericórdia, ele entende a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, ele entende que nós somos fracos, nós somos falhos. Então, no momento em que nós voltamos atrás, nos retratamos com Deus, pastor Gilael, eu creio que Deus, ele perdoa e nós podemos retomar o voto e voltar e fazer o voto e cumprir aquilo que nós prometemos a Deus. Agora, o bom é que nós compramos com o voto. Uhum. Vamos voltar ao texto, vamos deixar aqui o texto falar, né? Como dizem. Eclesiastes 5:4 diz assim: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Ou seja, não cumprir um voto seria uma coisa de idiota. É mais ou menos isso aí. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Bom, tá aqui o texto. Agora, pastor Manuel, eu queria evocar aqui uma situação, porque essas pessoas que fizeram votos no Antigo Testamento, elas tinham pouco conhecimento de Deus. Né? Pouco conhecimento. O conhecimento que elas tinham de Deus, elas não é o conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós sabemos o caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus, né? A Trindade. Então, a Bíblia, de fato, nos elevou em relação ao conhecimento a outro patamar em relação a Jacó. Enfim, hoje nós temos essa percepção. E me parece que essa prática era muito comum nas outras religiões, porque é possível se observar que a divindade era tratada assim: você fazia alguma coisa, ela lhe dava outra, se ela lhe desse alguma coisa, na sua fé, você ali recompensaria a divindade com alguma coisa. Mas hoje a gente não vê essa prática na igreja do primeiro século. E aí a gente leva a esse cenário, pastor Manuel, porque me parece que a igreja ela está em outro patamar, né? E você vê, assim, enquanto os colegas estavam falando aqui, o meu temor em relação a esse assunto é você, de repente, descambar para uma relação de troca com Deus. Você só vai fazer alguma coisa se Deus fizer aquilo que você está pedindo. É, né? O que Jacó fala, né? Se o senhor fizer, se não fizer, também não dou nada, né? Pois é. Como é que fica? Né? É uma relação de troca. Deus vai fazer uma coisa e eu só vou fazer se Deus fizer. Eu acho que à medida que a gente vai tendo maior conhecimento de Deus, tendo uma maior intimidade com Ele, tendo uma maior comunhão com Ele, a gente vai se dando conta de que, por mais que a gente tente dar alguma coisa em troca, a gente não vai conseguir, retribuir a Deus tudo que Ele nos deu e tudo que Ele nos dá.
Né? Não tem como, é tanta bênção que Deus nos concede. Você vai para Efésios, né? Quando Paulo fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, ele vai elencando ali, ao longo do capítulo 1, início do capítulo 2, o que é que a gente poderia fazer em troca, diante de tanta coisa que Deus nos deu, do ponto de vista espiritual, não estou falando nem do ponto de vista material. Né? O que é que a gente pode fazer? Se Deus já nos dá tanto, né? Então, a gente não pode restringir o nosso relacionamento com Deus a essa relação de troca. Né? Eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer um voto. Se Deus me der tal coisa, eu faço tal coisa. Não pode se restringir somente a isso. É verdade. Não é? O voto é algo íntimo seu com Deus, né? De algo que você está sentindo no coração, de querer fazer, um compromisso que você está fazendo com Deus. Agora, não se deixe cair na história de que é a partir disso que você vai determinar sua relação com Deus. Então, Deus cumpriu o voto, beleza, eu vou cumprir o meu. Aí o que é que eu quero agora? Aí eu vou fazer outra coisa. Não é isso. Né? O relacionamento com Deus não pode se resumir a isso daí, não. Então, o meu medo é que estejamos usando, né, de repente, esse instrumento do voto para criar na cabeça das pessoas a ideia de que o relacionamento delas com Deus vai se dar no toma lá da cá. Né? Você faz uma coisa, Deus faz outra. Se você não fizer, Deus não vai então te abençoar. Deus não para de nos abençoar. Né? Então nós estamos, como você está falando, num outro nível de entendimento a respeito da pessoa de Deus, que nós compreendemos que não se resume a isso. Né? O voto continua sendo válido? Continua, mas não no sentido de que vá resumir o meu relacionamento com Deus aquilo dali. É só campanha, é um voto aqui, é um voto ali. Não dá, não é isso que Deus espera de nós. Só para lembrar que, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que a igreja ela tem uma relação muito mais próxima com Deus. A igreja virou a casa de Deus. Né? A igreja ela é filha de Deus. Né? Então, assim, a relação é outra. Então, me parece que, de fato, não há essa necessidade do ponto de vista, normativo, né? Como regra, porque a igreja vive Deus no dia a dia, ela anda com Deus, né? Então, assim, eu fico com dificuldades de entender esse processo aí. Mas nós vamos para o intervalo, porque pastor Orlando tem um outro problema para a gente discutir. Essa modalidade de voto, se criou uma procissão na igreja evangélica semanal, e ela é feita com algumas intenções que a gente precisa colocá-las aqui à luz da Bíblia, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores com a economia que faz a festa. Não perca e venha aproveitar. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas.
Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é para você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Debate Melodia. É isso, estamos de volta, 11 horas mais 36 minutos na Melodia. Obrigado por sua audiência conosco. O tema de hoje é este: o que acontece com quem faz votos a Deus e não cumpre? Nós estamos, além disso, discutindo aqui as nuances, né, desse tema. Se há realmente, biblicamente, a necessidade do voto. Mas, enfim, os pastores já estão falando aqui. O pastor Orlando, tem uma questão que incomoda bastante, que é essa questão das campanhas, elas cumprirem um propósito questionável, né? E o que virou hoje essa questão do voto? Virou um processo de fidelização de plateia e também de entradas em muitos lugares, né? E aí você questiona, porque a campanha ela não tem fim, né? Terminou as 7 semanas, já começa outra, já emenda outra ali, porque ela não pode parar. E aí, uma certa época, eu perguntando a um pastor, ele falou o seguinte: se eu não fizer, outro faz. E aí leva o povo. Aí você vê o nível, né? Aí o seguinte, aí o que foi atrelado ao voto? O envelope. O envelope, geralmente, ele vem com um pedido. Personalizado, né? E também com uma oferta, né? Eu fico pensando o seguinte: é claro que não tem inocente nessa história, né? Tem pessoas ali interessadas em resolver suas situações, em querer ali os seus interesses, e há aqueles que sabem disso e jogam o jogo, né? E jogam esse jogo. Mas e aí, pastor Orlando, como é que fica isso diante de Deus, hein? É perigoso, pastor Gileuson. É um momento perigoso, eu vejo, da igreja do Senhor, ter essa fidelização de pessoas carentes do Evangelho a uma campanha, e não talvez ao entendimento da palavra, ao crescimento, ao amadurecimento da palavra. Primeiro que voto é direcionado a Deus, não deve ser a campanha, né? O voto ele é pessoal a Deus, deve ser de uma forma séria, como nós lemos aqui na palavra do Senhor. Sincera e séria a Deus, não podendo quebrar. A partir do momento que nós atrelamos esse voto a um dia na semana, a um culto na semana, a um público, a uma liturgia específica para essa campanha, eu acredito que se perde a validade que deve ser de uma forma solene, de uma forma velada, simplesmente a Deus, né? Entende-se, aí se assemelha muito àquela outra minha fala que eu disse sobre pano de saco, sobre raspar a cabeça. Aí entende-se que todas as pessoas que frequentam aquele culto são pessoas que estão fazendo um voto a Deus. Então já fica algo explícito a todos, né? Fulano também está fazendo voto. Eu estive no culto lá, ele também está na campanha. Ele também. Então, é só as pessoas que estão buscando uma bênção especial, né? Então, eu acredito que foge dessa interpretação bíblica que nós lemos aqui. Então tem Eclesiastes, em Juízes, né, em Deuteronômio, em Números,
que nos fala esse entendimento bíblico sobre o voto, né? E o perigo porque vai alimentar as pessoas com um entendimento bíblico totalmente distorcido daquilo que a gente entende que é o melhor para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento cristão. Esse tipo de culto não vai nos fazer desenvolvermos o nosso cristianismo, no sentido de amar a Deus acima de todas as coisas, de nos abdicar de nós mesmos. Eu não digo sobre a palavra pregada, mas sobre a intenção do culto naquela campanha, né? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. Por mais que esteja pregando com outro objetivo, mas ela tem um propósito em cada coração naquele culto. Mas a motivação do coração daqueles que estão lá não é para simplesmente ouvir a palavra de Deus, é ouvir uma palavra específica acerca de uma campanha específica também, porque existem campanhas com denominações específicas, né? com títulos específicos. Então, isso aí também é algo que traz um perigo para a saúde do Evangelho, para esse desenvolvimento tão simples que é o Evangelho. Eu acho que a gente erra muito complicando essa liturgia e essa interpretação bíblica, porque o Evangelho é simples, ele é simples de ser interpretado, a própria Bíblia interpreta ela, e a gente complica com as ações humanas, com os nossos erros ali dentro da palavra de Deus, que já é autorrevelativa, né? Ela se revela sozinha para nós ali, através dos contextos, né? Ô, pastor Moisés, quando a gente fala de voto e de promessa, a gente está falando da mesma coisa? Voto e promessa ou não? É a mesma coisa e se destaca assim, porque quando você faz um voto e você faz e promessa, você está fazendo a mesma coisa, por promessa e voto. De qualquer forma, nós temos que cumprir. E como você disse aí na questão das campanhas também, eu queria só ressaltar algo. Quando eu era criança, eu ia na igreja com meu pai, na igreja Batista, Filadélfia, lembro como hoje, e a gente não via tanto assim, essa questão de campanhas. Tinha assim uma campanha ou outra, mas não era tanto como a gente vê hoje, né? Então, se ao longo do tempo aí foi de uns 20 anos para cá, aí foi mudando, né? Se transformando. A igreja foi... hoje em dia você chega na igreja, a maior parte das vezes tem campanha hoje, tem campanha de quarta, campanha de sexta, campanha de domingo. Todos os dias tem uma campanha diferente. Mas eu creio assim, Israel, que como diz, a campanha campanha e promessa. Promessa e voto é a mesma coisa. Então, se nós fazemos para Deus um voto, ou promessa, ou campanha, nós temos que cumprir e se por acaso a gente não conseguir cumprir por ser muito algo que não está ao nosso alcance, vamos dizer assim, a gente pede perdão a Deus e Deus, né, vai perdoar ali e nós cumprimos aquilo que nós prometemos ao Senhor, né, que há de cumprir devido à nossa capacidade. Muito bem, pastor Manuel, eu tô acessando um artigo que eu escrevi aqui no site da Ultimato, né, em 2010. Para minha surpresa, já está com 20 mil visualizações. Para um artigo é alto, né? E aí eu estou vendo aqui o texto, e aqui na época eu abordei aqui uma questão sobre... O título é "Por que as campanhas nas igrejas evangélicas são intermináveis", né? E aí, na época, eu atentei também aqui, entre outras coisas, para o objetivo, os prêmios das campanhas, né? Os prêmios sempre materiais. Eles sempre trafegam nessa visão. É a casa, é o carro, é um emprego melhor, enfim, é uma cura física. É sempre material. Não se faz campanha pelo dom do amor, né? Enfim,
campanhas com sentidos mais, vamos dizer, sublimes, né? Porque aí que eu vejo essa questão do que não há inocentes no processo. Né? De um lado você tem uma turma interessada em satisfazer seus desejos, suas vontades, do outro lado você tem alguém, você quer isso, então toma, né? Tá aqui, a gente vende, tem no menu, enfim, né? E aí você cria um ambiente na igreja que não me parece esse ambiente levar à santificação, pastor Manuel. Não. É mais uma vez o problema da educação. Você está educando o povo a pensar o quê a respeito do relacionamento dele com Deus? Cai novamente naquela questão do toma lá da cá e do ponto de vista material, né? Sim. Como você chama a atenção, é sempre uma questão material, né? Qual é o voto que você está fazendo a Deus? É uma oferta, né? Uma oferta. Você está colocando dinheiro ali, né? Coloca o dinheiro no altar e Deus vai te retribuir, né? Seja emprego, carro, casa, questão material, né? Eu nunca vi campanha, vamos amolecer o coração do irmão fulano que está muito duro, né? Nunca vi um negócio desse, para que ele perdoe a esposa. Não tem essa campanha, né? Devia ter. Não devia? É verdade. Então a gente vai acostumando a pessoa, educando a pessoa de uma maneira equivocada. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, né, quando ele diz assim, em uma das suas epístolas, é o amor de Cristo que nos constrange. Né? É ele que nos impulsiona, é ele que nos faz agir. Né? Então Paulo está dizendo ali que tudo que ele fazia, né, a obra missionária dele era motivada pelo quê? Porque Deus havia dado alguma coisa material a ele? Não. Era pelo amor, é uma resposta ao amor que ele sentia que vinha de Jesus. Né? Então a gente está ensinando então o quê? Você age para Deus por conta de quê? Porque eu estou esperando uma bênção material. Né? Você não fala do amor de Deus, você não fala da graça, você não fala da necessidade de arrependimento, né? Você não fala de uma vida humilde com Deus. Não, é sempre uma relação de troca. Eu dou alguma coisa a Deus e Deus vai me dar de volta algo material. Né? Então você não fala de santificação, você não explica o que é amadurecimento cristão. Não, você reduz a relação do homem com Deus a isso daí. Né? Então é uma visão equivocada ao meu ver. Ao invés de você ajudar as pessoas a crescerem na comunhão com Deus, estão deseducando essas pessoas. Né? Uma visão deturpada. E eu tenho tirando, então, no caso. Eu tenho dificuldade de ver, pastor, também. Eu não vejo saldo expressivo para o reino de Deus. Eu não vejo esse modelo habilitando as pessoas ao reino de Deus. Não, eu também não vejo, pastor Bugileus. Quando, por exemplo, saiu recentemente um resultado do censo, né? A respeito do crescimento dos evangélicos. Eu não fico animado a dizer o Brasil vai chegar a metade da população evangélica. Isso não me dá satisfação, não me dá alegria nenhuma, porque o que eu vejo desse crescimento é esse tipo aí de campanha, é nessa estratégia, né? Você tem agora um sem número de ditos cristãos nominais, evangélicos nominais, né? Eu estava lendo não sei se o pastor Orlando lembra, Paul Freston. Sim, né? sim. Sociólogo, trabalha com essa questão do crescimento dos evangélicos há muitos anos, né? E ele dizendo, né? Foi uma entrevista que ele deu, acho que foi o jornal O Globo, em que ele dizia, esse crescimento leva naturalmente, necessariamente, àquele fenômeno do evangélico nominal, que não frequenta a igreja, que a gente criticava muitos católicos, né? Não, fulano é católico, mas nunca vai à missa, não tem comunhão nenhuma com a igreja dele, então é o católico nominal. Aí ele diz, olha, hoje é uma realidade no Brasil, o evangélico nominal, né? Você diz que é evangélico, mas não frequenta igreja nenhuma, né?
Então não tem compromisso Às com vezes a sua até igreja. frequenta, pastor, mas não vive, né? Isso. É aquele negócio só no domingo isso, ali exatamente. para receber uma palavra, Eu acho que né? nós estamos na moda. A moda, exatamente, pronto. exatamente. Hoje com as redes sociais a gente vê muito isso, né? Pessoas compartilhando a ida a um culto no domingo, Isso. uma bênção, compartilha a palavra. Tem os devocionais que hoje também viralizaram no Brasil, né? E todo mundo faz seu devocional ali, não da Bíblia, mas de um livro que alguém escreveu nos dias de manhã, mas quando é à noite está no barzinho, está numa festa, está no São João e está tudo ok. Então eu acho que isso é fruto, vai ser fruto do pastor Gilaelson. O Paul Freston disse que para ele, a visão dele é que o Brasil não vai passar de 35% o índice de evangélicos no Brasil, não passa disso daí. Fruto de quê? De uma educação desvirtuada do que é a comunhão com Deus. Então não fico animado com isso não. Muito bem. E outra coisa é que eu queria também em nome das Escrituras, denunciar. Porque há pastores, obreiros especializados em campanha. Eles são chamados para fazer campanhas, porque dizem que o saldo deles é bom, sabe fazer o negócio. Inclusive, já teve até pastores aqui em Vitória da Conquista, e aí eles não escondem, né? Eles até dizem, eu não cobro. O acerto é o seguinte, é 50% do que entrar. 50% fica para mim e 50% fica para o pastor, para a igreja. Agora você imagine, quando um cidadão, pastor Orlando, ganha por comissão, qual é o objetivo dele? Aí é complicado, né? Aí tá querendo ser um representante comercial dentro do evangelho. Você vai numa loja, aquele funcionário ele ganha por comissão. Então, quanto mais ele vender, mais ele terá. Ele quer vender mais. Então o que entrar na igreja naquela campanha, já se sabe que 50% é daquele pastor. O que ele vai fazer? Se esforçar, né? Claro. Quem é comissionado quer bater meta, né? Quer ser o funcionário do mês, quer vender mais, tem que correr mais, tem que ir para mais trechos, né? Quem é representante tem que correr mais, abrir novos clientes. Só lembrando, pastor Orlando, que muita gente sabe disso, né? É fato isso, esses acordos dentro de muitas igrejas evangélicas. Não, muita gente sabe eu disso. comungo com a sua audição, porque eu já ouvi também de um pastor me falando que na antessala do púlpito, né, teve uma conversa semelhante a essa que você relatou aqui agora, né, de delimitar ali o percentual da entrada daquele dia, né, da entrada daquele dia. E dessa forma foi o acordo e realmente existe não sei se o PNL, o coach, né, mas uma estratégia ali psicológica realmente desses tipos de pregadores para induzir as pessoas a realmente a ofertarem, né, a doarem o que tem, se não tem dinheiro, doe seus pertences, né, e fazer realmente um culto de arrecadação, né, que é uma nota triste da gente estar falando, né, uma nota triste sobretudo porque por mais que sejam nominais, pastor Manuel, mas estão no chamado corpo que nós participamos também, né? E acaba que todos nós somos colocados nessa mesma panela, não é, pastor Moisés? Nessa mesma panela. E aí quando falam de pastores ou de pregadores ou de situações como essa no culto, eles não vão saber quem é mais bíblico, mais tradicional, mais conservador, não, é tudo evangélico, né? É a denominação evangélica protestante no Brasil, é assim, como a gente já viu em alguns casos nacionais de algumas denominações neopentecostais, né, sobre essa questão de arrecadação, de tratamento com espíritos malignos dentro da igreja, enfim, né, e outras formas de cultuar o Senhor também, que distorce um pouquinho daquilo que a gente compreende, que é a forma mais sadia, né, que a Bíblia nos ensina. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Moisés? 11h54? Porque igual o pastor estava falando, virou assim as práticas, né? As práticas cristãs e como chega como as igrejas, né? As práticas cristãs, no sentido de trazer mais membros, né? Trazer mais pessoas. E quanto mais pessoas
ter, melhor porque o caixa, né? Amém. Então a visão geral não é fazer algo para Deus ou ganhar almas para Jesus. É o que está acontecendo. É algo que é para o bem-estar da igreja e o bem-estar também da liderança ali. Né? Quanto mais pessoas tem, mais o caixa cresce. Então Jesus não está sendo pregado, no caso. Está sendo ali algo, né, para crescimento de público e não de fiéis, de homens de Deus e mulheres de Deus, como Jesus nos ensinou. Eu fico pensando, pastor Manuel, o seguinte, é que, por exemplo, há pessoas que o primeiro contato delas com a igreja, infelizmente, elas não ouviram o evangelho, não ouviram falar sobre Jesus, elas foram convidadas para ir numa campanha. Tudo bem. Mas aí elas vão ali para o dia a dia, para a semana da igreja, e elas sempre numa campanha, elas começam a ter uma ideia de Deus, que Deus é aquilo ali. Se resume aquilo. Deus é aquilo ali, porque elas nunca ouviram o evangelho, então elas encontraram aquilo ali. Então se eu pegar um envelope, Deus vai me dar, Deus é bom. Por que você está seguindo Jesus? Não, porque ele curou meu filho. Não, porque eu estava precisando de um emprego e ele me deu. Quer dizer, olha a ideia, né? Isso. E lembrar que, pegando o gancho aí dos milagres, né? Jesus curou gente em um número imenso, né? Aí eu pego o exemplo dos 10 leprosos. Curou, deu a bênção ali, deu. Só um voltou. Né? Os outros 9 pegaram a bênção e foram embora, né? Nem para agradecer, né? Deus cura somente fiéis a Ele? Não, Deus cura, Deus abençoa, né? Um número imenso de pessoas. O milagre não significa necessariamente que eu vá ser ou vá me tornar um fiel seguidor de Deus. Não significa. Ele não implica necessariamente nisso daí. Né? Deus abençoa, Deus cura, Deus faz milagre na vida de tudo quanto é tipo de gente. Né? Então a gente não pode se apegar à questão do milagre. Né? Deus me curou, Deus curou, atendeu o meu pedido, curou um parente e pronto. Significa então que eu sou um cristão? Não necessariamente. Não necessariamente. Agora sim, outra coisa que me preocupa é que historicamente na Bíblia a turma do milagre sempre declina, né? A turma do milagre, elas não prospera. Deus faz milagres e a gente crê nisso, claro. E os milagres, eles testificaram, né, do Cristo. Mas assim, a turma que só vai pelo milagre, essa aí, você vê que o final nunca foi bom, né? Nunca foi bom. Então, assim, é bastante complicada essa questão, porque... Mas pode chegar a hora, pastor Manuel, que ele vai perguntar assim, quem vós dizeis que eu sou? Isso. Ou então a gente se assemelhar aos judeus que viviam pedindo a ele, nos mostra um sinal, nos dá um sinal de que tu és o Messias, tu és o enviado de Deus. E Jesus não fazia. Né? Não vou dar esse sinal, não. Né? Então fica difícil, fica complicado nós nos apegarmos a isso. Para você ver, né? Tinha gente ali que estava seguindo ele, mas sem saber quem ele era. Não, o senhor é Jeremias, o senhor é um profeta aí qualquer. Elias. Elias. A motivação no coração, né? Você pode estar na igreja, falando com ele, vendo ele, mas sem saber quem ele é. Eu já ouvi alguém dizer, pastor Gilberto, o senhor também comungo da dúvida. Eu não duvido, né, como a pessoa disse, que lá no meio daqueles que estavam gritando crucifica, teve alguém que Jesus curou. Com certeza. Eu não duvido. Com certeza. Eu não duvido. Eu vou ser um pouco curou, mais... Mas estava lá. Eu vou ser um pouco mais ousado. Eu tenho certeza que tinha. Eu tenho certeza. Ou no mínimo um parente, né? Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Moisés, também ao pastor Orlando Filho. Obrigado ao pastor Manuel pela colaboração aqui no nosso debate. E você, pela audiência. A Melodia tá vindo aí, Rádio Chofé. E o debate fica assim amanhã, sexta-feira, 13 de junho. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.
reconheço em ti o livramento eterno que minha